Transmigração progressiva. Perguntas 189 a 196A. O espírito goza da plenitude de suas faculdades desde o princípio de sua formação? Não, porque o espírito, como o homem, também tem sua infância. Em sua origem, os espíritos têm apenas uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmos e dos seus atos. Só pouco a pouco a inteligência se desenvolve. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância na vida corporal. Sua inteligência apenas desabrocha, ela se ensaia para a vida. As almas dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Infância relativa, mas já são almas desenvolvidas, pois nutrem paixões. Então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento, sim, mas não de perfeição. São um sinal de atividade e de consciência do eu, ao passo que na alma primitiva a inteligência e a vida se acham no estado de germen. A vida do espírito em seu conjunto apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar através de uma sucessão de períodos ao estado de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de não haver para o espírito nem declínio nem decrepitude, como na vida corporal, que a sua vida, que teve começo, não terá fim, que lhe é necessário, do nosso ponto de vista, um tempo imenso para passar da infância espiritual ao completo desenvolvimento, e que o seu progresso se realiza não numa única esfera, mas passando por diversos mundos. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corporais, cada uma das quais representa para ele uma oportunidade de progresso. Do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem adquire mais experiência e instrução. Mas assim como na vida do homem há dias que não produzem nenhum fruto, na do espírito há existências corporais que não lhe trazem nenhum resultado, porque não as soube aproveitar. Por uma conduta perfeita, pode-se transpor, já nesta vida, todos os graus da escala e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que ele não pode compreender. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza, mas isso não é a perfeição absoluta. Uma criança, por precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade. Da mesma forma também, o doente tem de passar pela convalescença antes de recobrar a saúde. Além disso, o espírito deve progredir em ciência e em moralidade. Se somente se adiantou num sentido, é preciso que se adiante no outro para alcançar o topo da escala. Quanto mais o homem se adiantar na vida presente, tanto menos longas e penosas serão as provas que virão depois. O homem pode, ao menos, garantir para si, já na vida presente, uma existência futura menos cheia de amarguras? Sim, sem dúvida, pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Só o negligente permanece sempre no mesmo ponto. Em suas novas existências, pode o homem descer mais baixo do que já esteja na atual? Em termos de posição social, sim. Como espírito, não. É possível em uma nova encarnação que a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado? Não, visto que ela não pode degenerar. A alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem de bem? Sim, se arrependeu. Isso, então, é uma recompensa. A marcha dos espíritos é progressiva e jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria a que chegaram. Em suas diferentes existências corporais,
podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um poderoso da terra pode mais tarde animar o mais humilde operário e vice-versa, porque entre os homens as posições sociais guardam frequentemente relação inversa com a elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. A possibilidade de se melhorarem noutra existência não pode levar algumas pessoas a perseverarem no mau caminho sob o pretexto de que poderão corrigir-se mais tarde. Quem assim pensa não acredita em nada, e a ideia de um castigo eterno não o reprimiria mais que qualquer outra coisa, pois sua razão a repele, e essa ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Se só tivessem empregado meios racionais para conduzir os homens, não haveria tantos incrédulos. De fato, um espírito imperfeito poderá, em sua existência corporal, pensar, como dizes, mas uma vez liberto da matéria, pensará de outro modo, pois logo perceberá que calculou mal, o que o levará a sentimentos opostos em uma nova existência. É assim que se realiza o progresso, e essa a razão por que na Terra tendes homens mais adiantados do que outros. Uns já possuem a experiência que outros ainda não têm, mas que adquirirão pouco a pouco. Depende deles acelerar o seu progresso ou retardá-lo indefinidamente. O homem que se encontra numa posição má deseja trocá-la o mais rápido possível. Aquele que se acha convencido de que as tribulações desta vida são consequência de suas imperfeições, procurará garantir para si uma nova existência menos penosa, e esta ideia o desviará mais depressa da senda do mal do que a do fogo eterno em que não acredita. Não podendo os espíritos melhorar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corporal, segue-se que a vida material seja uma espécie de cadinho ou de depurador pelo qual devem passar os seres do mundo espiritual para alcançarem a perfeição? Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atingem num tempo mais ou menos longo, conforme os esforços que empreguem, o objetivo para o qual se encaminham. É o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou é o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo, teu corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo. No suco da videira, encontramos uma comparação material dos diferentes graus da depuração da alma. Ele contém o licor que se chama espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma porção de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta depois de várias destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique no qual o espírito tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas são como o perispírito, que também se purifica à medida que o espírito se aproxima da perfeição.